Prezados e amados irmãos, é com muita alegria e satisfação que nós fazemos presentes. Dar boas-vindas mais uma vez aos senhores é um privilégio. Até porque hoje nós estamos aqui porque reconhecemos o nosso eterno Deus como verdadeiro Pai. E sentimos a vontade e o prazer de nos envolver
neste âmbito que é uma glorificação da nossa própria existência, nos apresentando diante dele, recebendo aquilo que ele queria propositalmente oferecer a nós, para nós ouvir e logo mais se aproximar de uma forma espiritual muito grande diante dos seus olhos. Ele nesses dias ofereceu um profeta que através deste ele poderia falar aos nossos corações aquilo que o nosso Pai desejaria para todos os seus filhos, inclusive aqueles que abrem o seu coração, colocam sua alma e seu espírito diante dele para receber as orientações e demonstrando o seu amor infinito, preenchendo a vaga, o vazio que fazia-se presente e se faz presente a muitas almas e não consegue consolidar com o seu espírito este vazio que percorre dentro deste mundo e dessa terra. Mas nós estamos aí para ajudar eles, para lutar por eles, porque sinalizamos que aprendemos realmente, que estamos interessados a glorificar o seu nome e ajudar o santo profeta irmão Aldo na grande missão, também como nosso Pai, de levar a outros corações a vontade e o desejo de ser filho amado do nosso Deus, nosso Criador. Por isso, nesta oportunidade, irmãos, tudo o que ocorrer aqui, tudo o que ocorrer neste ambiente é uma glorificação. Mesmo ficando a maior parte do tempo ao encargo do coral, a nossa presença já demonstra que nós queremos viver assim lá na região celestial, porque nós estamos aqui aprendendo como viver em um local tão perfeito que é o reino de Deus. Então por isso que é ensinado para nós que aqui é um pedacinho dos céus na terra, porque muitos desses acontecimentos a qual ocorrem em nossas programações, sejam elas reuniões normais ou nas festivas, justamente é o que ocorre lá. Então para nós já vamos, quando deixar esta vida do corpo, né? Nós já vamos chegar lá e já vamos saber realmente o que fazer, como fazer, porque já estamos sendo ensinados aqui. Então por isso vamos aproveitar o momento, porque a nossa glorificação é ouvir, é acompanhar, é se aproximar, é orar, é meditar e entregar-se o nosso espírito ao nosso Deus, para que Ele, o nosso Pai, sabendo o que é preciso fazer de melhor para cada um, Ele o fará, inclusive oferecendo muitas bênçãos, a qual o Santo Irmão Aldo, a Santa Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e Jesus sempre oferece. Também falando de Maria Santíssima, hoje nós vamos, junto com esta apresentação aos Dias dos Pais, nós vamos acompanhar, né? Porque não podemos deixar fora uma mãe poderosíssima, que hoje nós consideramos como mãe, para que fizesse parte dessa família. Hoje nós temos a Mãe Virgem Maria Santíssima como nossa mãe. A Assunção dela, o dia em que foi levada aos céus, para nós é um motivo de alegria, de muita honra, porque embora nosso Pai Celeste, Ele já tinha na região celestial uma função maravilhosa de arrebanhar pessoas, povos, o próprio Divino Mestre Jesus, Ele quis experimentar
também o quão grande seria o amor de uma mãe. Então o nosso eterno Deus, mesmo tendo todo o poder, Ele ofereceu a oportunidade a seu Filho em conhecer este amor. E este amor, ele é incondicional, ele é grande demais. É tão grande que nós não temos nem como redimensionar o tamanho, porque ele foi um amor envolvente de um pai, de uma mãe, para trazer a oportunidade da existência de filhos. E é por isso que nós honramos a Mãe Maria Santíssima, da mesma maneira em que nós honramos a nossa mãe, a qual vive com nós, e até de uma forma mais elevada, porque ela tornou-se mãe de todos os filhos de Deus. Então ela é nossa mãe espiritual, é nossa mãe ensinadora, educadora, é uma mãe que ela cuida de toda a família do reino dos céus. Ela transmite este amor e esta grande consideração. Foi por ela que o sangue de Jesus correu naquela cruz do Calvário. Sentimento de um amor do pai, e mesmo assim sentimento do amor de uma mãe, que simplesmente aceitou, mesmo sentindo muita dor, mas aceitou, para que um dia alguém pudesse ter essa aproximação tão grande a qual nós estamos tendo hoje, né? Então vamos comemorar no dia de hoje o arrebatamento dessa Mãe poderosíssima, Mãe Virgem Maria Santíssima, e o Dia dos Pais. Quero convidar todos os irmãos presentes, os que puderem colocar-se em pé. Nós vamos fazer uma oração oficializando e depois já vamos continuar com as nossas mensagens cantadas, né? Em sentido de reverência, vamos orar. Pai bendito, nosso eterno Deus, aqui nós estamos presentes neste tabernáculo santo, aonde que nós nos disponibilizamos para entender realmente o que é um sentimento de amor, um sentimento de carinho, um sentimento de afeto que o Senhor tem demonstrado em toda a existência da raça humana na terra. Nós queremos te agradecer, ó Pai, infinitamente pelo seu grande amor. Sabemos que se hoje conhecemos o reino dos céus, os seus mistérios, em grande parte, é porque o Senhor tem mostrado durante séculos e até milênios que esse seu amor, ele é infinito. E nos dias atuais, restaurando a igreja do seu Filho na terra e tomando a coordenação total de tudo, com todo o seu amor, o Senhor tem recebido as vozes e os clamores de todos os seus filhos que integralmente tiveram os seus ouvidos voltados ao seu Filho e receberam a grande promessa dos dias atuais. Nós aprendemos com esta promessa que é o Santo Irmão Aldo, hoje a qual nós consideramos como Pai. Compreendemos através da mensagem deste profeta que precisaríamos amar o reino dos céus, que precisaríamos amar o que o Senhor ofereceu para nós neste mundo, que foi a presença dos santos, que foi a presença dos anjos, em especial o Santo Irmão Aldo. O Senhor ainda, enquanto estava em nosso meio, no último boletim, colocou uma mensagem sobre nós amarmos a Mãe de Jesus. É com essa gratidão que nós te amamos, Maria Santíssima. É com essa gratidão que nós te amamos, Santo Irmão Aldo. É com essa gratidão, ó Pai bendita, e esta glorificação, que nós queremos que essas apresentações que os irmãos do coral irão fazer, seja todos para os senhores. Receba da tua família apostólica, não só dessa congregação, mas de todas as que permitirão com que suas vozes, com que os seus pensamentos, com que seus donativos, com que tudo que irão fazer,
realmente seja um presente para a sua glória e para o seu poder. E assim, como família, iniciamos a nossa reunião oficialmente. Amém. Vamos cantar o hino de número 1, Igreja Forte. Todos que têm seus lugares poderão se assentar. Irmãos, a festividade hoje é o encargo dos nossos irmãos do coral e nós já vamos iniciar glorificando o nosso Pai Celestial, ouvindo o hino que tem o número CS 478, Honras ao Criador. Ele é o grande Deus.
pudemos aí levar honras, né, através do hino ao nosso Deus, ao nosso Criador. Imaginem se nós não tivéssemos esse Espírito, a qual faz nós pensarmos. Hoje Ele é condutor de nossas ações. É o que faz nos comunicar de uma forma mais adequada e perfeita. Ele, que é um ser que é para ser eterno, para todo sempre. É isso que vive em nós, essa vida verdadeira que existe em nós. Mas o nosso Pai é perfeito, então merece sim toda a honra, toda a gratidão. E o mais importante é que o Santo Irmão Aldo mostrou este valor. Ele que nos colocou essa disposição de sermos fervorosos, de alimentarmos dia após dia a nossa verdadeira fé. Então, por isso que Ele merece também o nosso respeito, a nossa consideração como um verdadeiro Pai para nós. Assim, vamos ouvir o hino CS 377, Irmão Aldo, nosso Pai.
temos aqui mais uma apresentação, a qual tem o número CS 266, com o título Agradecimento ao Santo Primaz. Irmãos, vamos aproveitando este momento, a qual está sendo muito oportuno para nós, porque espiritualmente o Santo Irmão Aldo hoje é um anjo de luz, e é certo que ele vem neste local e que a felicidade dele é ver a nossa pessoa, ver nos apresentando aqui, glorificando o eterno Deus. E a felicidade dele maior ainda é entender que nós temos esse interesse, nós continuamos com essa boa vontade, com o desejo de falar em nome dele a muitos corações. Por isso nós vamos ouvir, este hino, a qual traz esse título, Agradecimento ao Santo Primaz, CS 266.
Prezados e amados irmãos, muito bom, né? É bom, maravilhoso demais expressar uma gratidão ao Santo Irmão Aldo. Eu me lembro que há muitos anos atrás tinha um dos patriarcas e ele tinha o nome de Abraão. Irmãos, ele foi considerado pai da fé. E as pessoas que tinham um relacionamento bem próximo de Deus, eu falo isso das pessoas que tinham um relacionamento bem próximo de Deus, eles justamente faziam uma consideração perfeita. E essa consideração não durou durante só o período de Abraão. Ela durou sobre o período de Jacó. Ela durou sobre o período de Moisés. Embora Moisés fosse considerado o pai também de uma doutrina qual desenvolveria na humanidade. E era tanto que as pessoas confiavam nele, que quando precisavam de alguma coisa eles pediam: Senhor, fala com o nosso Pai Celestial, fala das nossas necessidades. Irmãos, a confiança, o nome Pai, leva o povo a ter confiança, porque sabe que o Pai, Ele dá a sua vida, Ele dá o seu tempo, Ele dá o seu período integral para que aquele exercício possa ocorrer, e que aquelas pessoas tenham de melhor, tanto na questão espiritual, quanto na material. Então eles tinham essa consideração porque eles se enxergavam próximos do Criador. Então eles levavam uma gratidão sincera a Deus por ter havido ou ter acontecido de um profeta, um patriarca no caso, que foi profeta, o primeiro profeta, né, desses tempos, ser considerado um pai. E o nosso Pai não aboliu isso. Ele não aboliu de uma forma tão integral que o próprio Filho de Jesus, de Deus, que era Jesus, ele falou a respeito do pai Abraão. Ele disse: olha, este servo, que nós o criamos, ele está num ambiente, num local. Vocês falam, nós lutamos aqui porque queremos morar com Abraão, ou no seio de Abraão, no peito de Abraão, junto com ele, ser abraçado por ele. Hoje nós falamos do Santo Irmão Aldo desta mesma maneira. Então nunca vai estar errado nós considerarmos o Santo Irmão Aldo como pai, porque o Santo Irmão Aldo, ele fez o mesmo trabalho de Abraão na época, ele fez o mesmo trabalho de Isaac, de Jacó, mesmo trabalho de Moisés, mesmo trabalho de Santo Elias. Ele fez o mesmo trabalho de Davi, só que todos em uma vez só. Ele conseguiu trazer todos os profetas junto dele, para fazer acontecer a obra mais perfeita que já existiu em cima desse chão, chamado terra. Então para nós é uma consideração extraordinária que nós temos que ter. Os jovens que estão aqui presentes, que apresentaram este último hino, é obra do Santo Irmão Aldo, da sua pessoa. Eu me lembro que ele falava, inclusive, que o futuro da igreja seria os pequenos, e ele lhe amava, jovem, desde que você era pequenino. Ele chegava de colocar em mensagens, de tanto que ele te amava. E hoje você está aí cantando para ele,
glorificando a Deus, reconhecendo a existência de Maria Santíssima e entregando tua vida inteira nas mãos dos santos e dos anjos, da Santa Avó Rosa, inclusive, também para que ela domine, né, o nosso ser. Esse boletim, irmãos, ele vem trazendo uma mensagem para nós dizendo o seguinte: estimados irmãos, a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo, e nós da direção da igreja, e os apostólicos que amam a igreja apostólica, nós temos a esperança que hoje, né, no Dia dos Pais, haja comprometimento especial de cada um, para conforme, né, somos ensinados como realmente filhos, tanto para Deus quanto para o Santo Irmão Aldo, e aqui nessa congregação também festejando, né, a Assunção de Maria Santíssima, tendo ela como mãe, junto à Santa Avó Rosa também. Aí nós termos amor e reconhecimento para lutar por esta igreja em prol do reino de Deus. Esperamos estar prontos e preparados para conseguir saudar os compromissos que foram assumidos, pois esse torna-se um passo muito importante para a obra da igreja, embora nós estamos atravessando uma situação muito difícil. Mas essas consequências, né, ela tem trazido a nós uma certa vulnerabilidade à questão dos recursos, e ela impactou diretamente com a igreja, através das viagens nossa, através da manutenção do ambiente apostólico, através das reformas, construções, e tudo aumentou, né? Nós podemos constatar isso no nosso cotidiano. Então pedimos essa colaboração efetiva e apelamos ao bondoso coração para que sempre esteja disposto para lutar por este momento que estamos passando difícil, mas também lutando, reconhecendo o reino dos céus, que ele precisa muito de nós e que somos o verdadeiro corpo de Cristo aqui na terra. Então todos nós temos que trabalhar unidos, como se fôssemos uma pessoa só, ou seja, se somos o mesmo corpo, agimos e entramos em ação de uma maneira única, né? Com objetivos realmente de levar a nossa igreja avante. E a direção, no caso, o conselho nos dias atuais, está muito confiante que todos nós lutaremos para o crescimento e a ampliação dessa igreja apostólica. Em nome desses santos poderosos, que querem ver todos nós felizes, unidos, o conselho agradece de coração, desde já, o esforço de todos, e pede à nossa Mãe Virgem Maria, à Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, a Jesus e ao nosso Divino Mestre, para que abençoe e conduza-nos sempre avante nesse caminho de bem e de justiça a qual estamos caminhando. Estamos caminhando juntos, de mãos dadas, né, para o reino dos céus. Que assim seja. Eu convido os irmãos para curvar sua cabeça. Eu sei que todos estão preparados já. Faremos uma breve oração pedindo à Santa Avó que consagre as contribuições. Santa e bendita Avó, Santo Profeta Irmão Aldo, um momento importante a qual nós estamos aqui nos disponibilizando para fazer nossas contribuições nesta oportunidade. O Senhor, Pai, nosso Deus, juntamente com o Santo Irmão Aldo, muito felizes estão, porque vem dentro de nós esse esforço, essa boa vontade e o desejo sincero de continuar levando esta obra avante. Por isso te agradecemos por fazer grande parte desse grande ministério apostólico, de levar a salvação a muitos corações. Jesus, nosso Deus, nossa Santa Avó e nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, junto ao Santo Irmão Aldo, abençoe, cuide e guarde de todos os seus filhos e consagre as contribuições. Amém.
Amém. Irmãos, eu vou fazer a leitura de uma das mensagens, depois nós vamos continuar com a programação festiva desta oportunidade. Celebração da Assunção da bendita Mãe Maria Santíssima. A bendita Mãe de Jesus e também Mãe dos filhos de Deus, Virgem Maria Santíssima, ela foi levada aos céus, sem passar pela morte do seu santo corpo. E na glória celeste, ela hoje continua reinando ao lado do nosso Divino Mestre Jesus, que seu Filho amado, como Mãe e Rainha gloriosa, onde ela cumpre para toda a eternidade o sagrado dever de ministério de ser Mãe de Deus e também dos filhos de Deus. Ao final da vida terrena dessa Santa de Deus, o amado Filho Jesus enviou seus anjos para levarem aos céus, onde ela desfruta da glória inefável. No tempo presente, ela e a Santa Avó, elas lutam juntas pela salvação de almas e trabalham muito para manter a fé nos corações dos filhos de Deus, dos mansos e dos humildes de coração. Elas guardam, elas protegem aqueles que amam Jesus, elas obedecem aos seus preciosos ensinos, elas seguem com amor e fé a Igreja Apostólica, os adeptos da igreja, do trabalho da igreja, e elas mantêm os fiéis sempre dedicados ao seu trabalho, à sua fé, ao seu envolvimento, para manterem a justiça de Deus em amplo funcionamento na terra. Jesus, ele sempre honrou sua mãe, pois foi através dela que ele pôde vir a esta terra, pôde realizar o seu ministério e cumpriu os planos do seu Pai, que hoje nós também a homenageamos, e também do Divino Espírito, que é o fornecedor de toda a sabedoria, tanto existente nos céus quanto na terra. Isso para salvar a criatura humana. Assim sendo, é justo que ele, como Filho amado, ele tenha levado ela aos céus, sem que seu corpo passasse pela morte, a fim de honrá-la e glorificá-la, e ela estar junto ao seu lado para reinar com ele para toda a eternidade. Compreendam, prezados irmãos e irmãs, que Jesus subiu aos céus em seu corpo e espírito, pelo imenso poder que continha nele. Por isso que nós dizemos: ascensão de nosso Senhor. Quanto a Maria Santíssima, ela subiu aos céus levado pelos anjos. Aí a expressão de assunção de Nossa Senhora. Pedimos a todos os apostólicos que nesse dia 15, que hoje, amanhã também, comemoraremos a assunção de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, louvando e glorificando-a por ser gloriosa e ter chegado aos céus, e também pelo ministério que ela realizou aqui na terra como pessoa escolhida para ser a porta aberta do reino dos céus, e que o nosso Divino Mestre Jesus pudesse ser uma realidade neste mundo. Por isso, nós como Igreja Apostólica veneramos-as e amamos-as de todo o nosso coração. Pedimos que essa data ela seja comemorada em todas as congregações na data mais próxima, ou qual está ocorrendo hoje, com perfeito amor e gratidão pela grande vitória desta amada Mãe adorada, Virgem Maria Santíssima. E assim, a nossa glorificação vai ser expressada através dos irmãos, do coral, para ela, e nós como igreja a participaremos juntos, Ouvindo então o hino que traz o número CS 262,
262, com o título Virgem Santa Maria.
respeito da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. E agora nós poderíamos imaginar o porquê que o nosso Deus escolheu ela. Segundo não só a história, mas segundo a nossa doutrina, é que ela era muito prestativa quanto aos trabalhos realizados naquela época. Desde jovem, desde pequena, ela demonstrou muito interesse nas coisas de Deus. Ela começou a olhar para os lados e ela enxergava além do que os outros enxergavam. Ela olhava para as plantas e via que aquilo realmente só estava ali porque era um milagre que estava ocorrendo. Que cortava o seu caule, obviamente, não tinha terra, que não derramava água, aquela que caía dos céus. Então ela começou a deduzir que realmente tudo que estava sendo ensinado era real, verdadeiro e podia ser de uma forma mais admirável ainda. Ela começou a olhar todos os fenômenos da natureza e enxergar a essência de cada um. Quando a terra, repentinamente pela manhã, recebia o sol, até as flores ficavam mais ativas, os pássaros começavam a cantar, e aí percorria-se as nuvens, seus pensamentos ultrapassavam os pensamentos humanos, porque aquelas nuvens, elas pairavam no ar, e com o calor e com a intempérie da natureza tornava-se em gotículas. Não precisava ninguém levar água em todos os ambientes. Então ela começou a entender que existia um grande poder sobre aquilo. E ela aprendeu tudo nas reuniões. Na época, os ensinamentos que os sacerdotes davam para o trabalho da igreja, para o trabalho que constituía-se no povo e que estava tendo um relacionamento com a criação divina. Quer ver quando era falado de um ser que iria sair dos céus, Filho de Deus, chamado Messias? O coração dela começava a pulsar e começava a se perguntar: quando será que vai haver essa oportunidade? Ela foi criando dia após dia esse grande amor pelo Criador. Irmãos, Jesus mesmo já sendo o que Ele é nos dias atuais, Ele e o Pai olhavam para ela com admiração perfeita. Então eles já estavam tornando-se muito admirador da pessoa dela, e vendo que ali podia ser a porta que eles precisavam na terra. Maria Santíssima foi essa porta, porque ela foi guardando tudo aquilo. E quando ela via as pessoas na sua idade, às vezes discutir, brigar, ser ranzinhos, ela perguntava-se: por que ser assim? Eu tenho condições de ser diferente. É tão bonito ver uma família feliz, é tão bonito manter sentimentos, é tão bonito saber conversar com as pessoas. E ela tinha tudo isso dentro dela. Então ela lutava na contramão do que as pessoas às vezes faziam, e ela buscava a essência com naturalidade no bem que ela via acontecer do outro lado. Então ela conseguiu guardar tudo que era bom
E aquilo que era inútil, ela não nem tocava e não queria. E foi desta maneira que ela sempre ensinou todas as pessoas que, mesmo ela não sendo mãe, a conviviam com ela. O nosso pai disse aí, irmãos, ele olhou na terra, não sabemos exatamente aonde que estavam todas as pessoas, mas o nosso pai e o nosso Mestre Jesus, ele olhou para toda a terra, e até naquele momento não tinha conseguido encontrar uma pessoa tão amável, tão admiradora, e que estava sempre voltada com os pensamentos quando ouvia alguma profecia: quando se dará isso? É como nós hoje: quando se dará o fim de todas as coisas? Quando se dará a última vitória da igreja? Esse é o pensamento que precisamos ter, porque se nós a temos como mãe, precisamos segui-la. Então, participar de uma reunião tem que se tornar um desejo, tem que se tornar algo que o coração realmente sinta. E eu só vou conseguir fazer isso, às vezes, se não ocorre, tentando fazer isso, orando, pedindo muito que ela ajude a fazer isso. Irmãos, e ela tem maior prazer de fazer, ela vai modelar. Os irmãos vêm, cantam. Irmãos, prazer de cantar, pai, recebe. O prazer de reger, o prazer de tocar, o prazer de se apresentar na reunião para ouvir um hino presencial, para estar ali, fazer parte daquele ambiente. Prazer de subir no púlpito, pregar, prazer de cuidar de uma porta, prazer nas coisas celestiais. É isso que Maria ensina, e é o sentimento que ela passa para nós. Então vamos ouvir a outra apresentação, CS 444, a escolhida por Deus.
mais uma mensagem sobre homenagem aos pais. Hoje, nós estamos comemorando os Dias dos Pais. Aí prestarmos a nossa homenagem ao nosso Deus, o nosso Pai, aquele que nos fez a sua imagem e também a sua semelhança. E Ele, movido pelo seu infinito amor e misericórdia, Ele tudo tem feito para salvar e levar aos céus os bons e os humildes de coração. Também homenageamos o Santo Primaz Irmão Aldo, que é um pai para todos nós, pois cumpriu nessa igreja a missão especial de guardar e amparar a família apostólica, guiando a todos nós no caminho do bem e da verdade. Também serão homenageados todos os pais que cumprem a sagrada missão de zelar a sua família e dos seus filhos com todo o seu amor e carinho. Prezados pais, sejam em tudo exemplo de amor, de bondade, justiça. Eduquem seus filhos amáveis com os mesmos. Seja amável, com os mesmos. E com sua esposa, tratando-as com carinho, justiça e promovendo a paz e a união da sua família. Sigam o exemplo de Deus, que usa do seu amor, da sua misericórdia e da sua compaixão para com a humanidade, como ensinou o amado apóstolo São Paulo na carta aos Efésios, quando disse o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ensinem seus filhos a amar a Deus, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo e aos santos de Deus. A formação moral e espiritual religiosa dos filhos é de grande valor para a obra da igreja e para a união da família. A doutrina e a disciplina de nossa igreja, eles são legados por Jesus através da Santa Avó Rosa e também do Santo Irmão Aldo, e constituem-se num modelo perfeito de conduta e de fé para formar um verdadeiro Filho de Deus. Ambas são luz para nos guiar neste mundo. Assim sendo, pais apostólicos, ensinem seus filhos a viverem nessa luz com perfeita honestidade, honra e obediência. Clamem a Deus, aos seus santos, por paciência, perseverança e, mesmo com sacrifício, cumpram com amor esse sagrado dever de pai. Aos filhos, recomendamos que amem, respeitem, obedeçam e sejam muito unidos aos seus pais. Isso é um mandamento de Deus e, nos dias atuais, também do Consolador. Honra teu pai e tua mãe, para que seja feliz e tenha longa vida sobre a terra. Honrar significa reconhecer a dignidade, portanto, amando-os sempre em tudo, sendo obediente e seguindo os seus exemplos e conselhos. Assim fazendo, serão bem-sucedidos na sua vida e terão um futuro abençoado e próspero. Nunca desampare seus pais, saiba reconhecer o seu valor e promova a verdadeira alegria de família. Enviamos a todos os pais um forte abraço fraternal neste dia e rogamos a Santa Avó, à Virgem Maria, ao Senhor Jesus, ao Santo Irmão Aldo, para que lhes abençoem grandemente, proporcionando muita vida, alento, saúde, paz e alegria para cumprirem sua missão. Recebam de seus filhos e de sua esposa o amor e o carinho pelo significado desta data tão importante para toda a família. Feliz Dia dos Pais. Então aí está, mais uma homenagem ao nosso Deus, a Jesus, a qual hoje nós estamos expressando também
com muito entusiasmo através de hinos, né? E essa dedicação realmente ela vai muito além, irmãos, porque hoje nós sabemos que nós temos as duas partes, né? Que são material e espiritual. E o nosso santo irmão Aldo, como nosso pai, ele sempre ensinou nós que ambas as duas partes elas precisam trabalhar juntas, tanto na maneira material quanto na maneira espiritual, porque a garantia da subsistência eterna, irmãos, ela não é só aqui neste mundo. E um pai, ele pode concluir a salvação de um filho através de uma responsabilidade que ele assumiu. Porque embora ele desenvolva a capacidade do amor, o amor pode ser tão grande que um fator que é reconhecido pelos céus é quando o pai às vezes ultrapassa certos fatores na sua vida e ele não quer que o seu filho passe daquela maneira, ele senta, fala para o seu filho que ele passou por um intempérie, às vezes que o filho está prestes a passar, e ele vai dizer: olha, toma cuidado, porque o seu pai não quer que você passe por isso. E ele, sabendo de outros fatores, ele vai falar ao filho, ele vai contar, ele vai incentivar o filho a mudar o percurso da maneira diferente, e uma delas é seguindo os céus. Olha quantos pais que são amigos dos seus filhos e hoje jovens, e ele consegue dialogar com o filho como um pai de verdade, um pai que tem aquele amor por si, mas que agora pode distribuir, porque ele tem para si, ele pode distribuir para aquele que está perto dele, ele pode ter conversas, diálogos, ele pode ajudar o filho até seguir avante numa carreira, seja ela na igreja, de um ministério, incentivando e sempre estando ali pronto para ser o suporte e no momento necessário muitas vezes ser o escudo. Então ser o pai é ser feliz, mas para ter felicidade precisa amar como Deus amou, amar como o santo irmão Aldo amou. Santo irmão Aldo, quando ele assumiu a paternidade da igreja, foi quando ele foi chamado e ele aceitou. Irmãos, 44 anos, se nós ligássemos de dia, ele estava lá. Se nós ligássemos de noite, ele estava lá. Se nós se ajoelhássemos de dia, o nosso profeta estava lá. Seu espírito tomando conhecimento. Quantas vezes ele ficou noites inteirinhas acordado, até esperando o povo chegar na sede. Porque aquele momento era um momento de luta. Uma luta que os céus travava contra as trevas. Porque ele queria unir nós lá, para mostrar o quão é bom e importante ser unido. E as trevas, com pensamentos opositores, tentava desviar, tentava destruir, tentava obstruir os caminhos. E o santo irmão Aldo, quantas vezes ele passava cuidando do povo na estrada. E nós, sem saber, muitas vezes não sabíamos. Alguns colegas chegavam, porque também trabalhavam durante, às vezes à noite, chegavam lá: irmão Aldo, o senhor não foi para casa ainda? Ele disse: olha, não chegou o último ônibus ainda. Isso é amor de pai. Ele se tornava seu escudo do povo apostólico. E um pai físico, a qual nós somos, nós temos grande influência assim também, como o santo irmão Aldo tinha. Podemos ser esse escudo dos nossos filhos. Momento de apuro, momento de tristeza,
momento de dor, momento de sofrimento, porque isso está sendo escrito naquele papel, naquele documento que nós temos lá na glória de Deus, a qual se chama Livro da Vida. Então, todos os pais têm não só a responsabilidade de continuar sendo esse pai amoroso, mas de participando junto com Deus da educação, do amparo para sua esposa, para os seus filhos, para os seus irmãos, para todos aqueles que necessitam deste grande amor e carinho. Porém, eu também, em nome da Santa Avó do Santo Irmão Aldo, desejo a todos os pais mais uma vez um feliz Dia dos Pais. Amém. Vamos ouvir a última apresentação para os irmãos do coral, CS 217, Louvor a Maria Santíssima.
assim encerramos a nossa programação festiva desta oportunidade. Irmãos, me lembro, antes de encerrar, que hoje nós estamos falando de Maria Santíssima e também, do Santo Irmão Aldo, de Deus Nosso Pai, dos pais apostólicos. Mas tem um fator que é até interessante, e que eu estava aqui olhando para os irmãos, ouvindo as mensagens cantadas e lembrando. Irmãos, quando Jesus se apresentou a Santa Avó, que ela foi justamente a porta para que Jesus pudesse retornar e restaurar a igreja, uma das primeiras coisas que ele pediu para a Santa Avó era para que ensinasse a amar a sua mãe. Irmãos, foi uma das primeiras coisas. E quando o Santo Irmão Aldo, ele ainda assinou o último boletim, podem procurar, no dia 1º de maio de 2014, o Santo Irmão Aldo encerrou falando de Maria Santíssima. Como que está ligada às coisas dos céus? E hoje nós anexamos, nós fizemos um grande anexo aqui para glorificar o nosso Pai Celestial, mostrando para Ele que nós aprendemos com o Filho dele e que nós aceitamos que incondicionalmente a verdadeira família tornava-se ter pai, ter mãe, acreditar que realmente eles fazem uma diferença extraordinária em nós, e assim podemos ser reconhecidos como filho. E um filho tem pai, um filho tem mãe, um filho se conecta, tem amor, um filho que ouve, ele é bem-sucedido, e nós somos bem-sucedidos. E esperamos que todos os santos dos céus, junto com nós, puderam fazer uma bela homenagem aos nossos pais celestiais, à nossa Mãe Virgem Maria Santíssima e também aos pais presentes. Amém. Convido todos, por gentileza, para colocar-se em pé, e nós vamos fazer a oração para encerrarmos a nossa festividade. Em sentido de reverência, vamos agradecer ao nosso Deus. Pai eterno, celestial, sabemos que junto com o Santo Irmão Aldo, sabemos que junto com Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, e muitos santos e anjos dos céus, e até mesmo Jesus, pôde participar do ensejo em que a família dos céus na terra, que é parte do reino dos céus já, está muito feliz. Como família desta oportunidade, dessa congregação, nós unidos, queremos, ó Pai, que o Senhor receba esta homenagem que prestamos com o nosso corpo e a nossa alma e o nosso espírito para o Senhor, reconhecendo que verdadeiramente estamos capacitados para continuarmos avante, reconhecendo que as suas palavras teve grande êxito sobre a nossa pessoa, e agora aqui em oração, em clamores, os seus filhos estão disponibilizando sua vida, seus interesses pessoais, e até mesmo pedindo por aqueles que não estão em nosso meio aqui, mas que em outra localidade, com esse mesmo sentimento de amor e de carinho, como um pai, como uma mãe, como um irmão, assim sempre o fazem. Alguns deles ainda tiveram a extensão de fazer pedidos nesta caixinha de oração. Pais celestiais, nossa Mãe Virgem Maria, toma conta deles. E a influência e o poder que é ministrado pelos senhores,
é muito forte. Então nós cremos, nós confiamos nessa infinita intercessão, nesse infinito amor que o tem, e assim pode fazer presente na vida deles, ajudando eles a vencer os obstáculos, a vencer os seus problemas, as dificuldades, e também, quem sabe até a intempérie de uma dor ou de uma doença. Que a Senhora possa cuidar deles, Mãe Virgem Maria, que junto com a Santa Avó trabalham unidas em um só objetivo. E agora, irmãos, irmãs, eu sei que vão para os seus lares, vão expectativamente continuar confraternizando na sua vida, tanto espiritual quanto material, esse dia maravilhoso. Que a bênção do nosso eterno Deus, nosso Pai Celestial, o seu divino Espírito Santo, que a bênção do Santo Irmão Aldo, como Pai da Igreja Apostólica dos Filhos de Deus, a bênção de Maria Santíssima, a nossa mãe, a mãe de Jesus, também, por incrível que pareça, nossa Mãe Celestial, a qual consideramos de corpo e alma, que a bênção da Santa Avó, a nossa mãe também, integrante do cortejo celestial e o Consolador prometido por Jesus, esteja presente na vida de todas as famílias, inclusive, ó pais apostólicos, levem consigo esta grande bênção para continuar sendo este adjunto da família, a qual tem fortaleza e esta grande responsabilidade em seus corações. Recebam então, irmãos, todas as virtudes, essas bênçãos poderosíssimas, para continuarem tendo muita sabedoria, muita fé e muito ânimo. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, muito obrigado e até na quarta-feira, né? Estamos aqui esperando cada um dos senhores para mais uma oportunidade.